Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo no material bem crítico, né? Sobre as origens do cristianismo, a história toda. Essa fonte que recebemos, ela examina os evangelhos, a figura de Jesus, mas com um olhar bem cético. Foca muito em supostas inconsistências, contradições nos textos, sabe? Uhum. E questiona também como as profecias foram interpretadas, o desenvolvimento da religião em si. A ideia aqui é explorar os argumentos principais dessa crítica específica, entender como ela lê os eventos, as figuras. Ok, vamos tentar desembrulhar isso aí. O ponto de partida dessa fonte é uma crítica bem direta ao Novo Testamento. O texto fala num estilo confuso, até meio bárbaro, e sugere que a obscuridade ali, bom, que talvez não seja acidental. Qual que é o argumento? A análise sugere que essa falta de clareza talvez pudesse ter uma função, sabe? Quem sabe até intencional, para manter um certo controle do clero ou para, assim, acostumar os fiéis a aceitar mistérios sem muito questionamento. Isso leva direto para a questão de como escolheram os livros, né? O cânone. A fonte cita o famoso concílio de Nicéia, lá no século IV, e aquela história quase uma lenda de como os 4 evangelhos que a gente conhece hoje teriam sido escolhidos, tipo, milagrosamente. Assim, já ouvi falar disso. Exato. E muitos outros textos, que hoje a gente chama de apócrifos, que não são reconhecidos oficialmente, ficaram de fora. O ponto da fonte é qual a base real para a autoridade desses textos que foram escolhidos, né? Fica essa dúvida. Interessante essa ligação entre o estilo do texto e a escolha dele. E essa linha crítica, ela continua quando fala da figura central de Jesus. Continua, sim. A fonte o descreve de um jeito bem particular. Tipo um legislador, mas focado mais nas camadas populares, no que o texto chama de vulgo, que valorizaria mais a fé cega, a pobreza de espírito, né? Do que a razão. Entendi. E argumenta que os discípulos teriam seguido por aí também. Um detalhe que a fonte aponta é que Jesus, segundo os relatos, às vezes se recusava a fazer milagres se tivesse gente mais cética ou instruída por perto. Curioso isso. E como essa visão se encaixa com as profecias do Antigo Testamento, que são tão importantes para a ideia de Jesus como Messias? Pois é. A fonte argumenta que essa ligação, a aplicação das profecias a Jesus foi muitas vezes forçada. Sugere que usaram muita interpretação alegórica, duplo sentido, para fazer parecer que passagens antigas já previam a vida de Jesus. Tipo, Cita exemplos, sabe? A bênção de Abraão para todas as nações, a referência a Silo lá em Gênesis, ou a famosa passagem de Emanuel em Isaías. A fonte diz que o sentido original disso tudo foi distorcido para encaixar na narrativa cristã. Basicamente, uma reinterpretação de propósito. imagino que essa visão mais questionadora também se aplique aos milagres, né? Os que são contados nos evangelhos. Com certeza. A análise olha para eles com bastante ceticismo. Vários milagres são apresentados como, bom, talvez explicáveis por causas naturais ou psicológicas. Como assim? Por exemplo, exorcismos poderiam ser casos de doenças mentais, epilepsia, coisas assim, que na época não se entendia. Curas poderiam ser remissões espontâneas ou até efeito placebo. A alimentação dos 5.000. A fonte sugere que talvez fosse uma partilha organizada de comida que o pessoal já tinha, sabe? Algo comum em reuniões grandes, mas que depois foi contado como milagre. Entendi. E além disso, a fonte aponta inconsistências entre os próprios evangelhos, na história da cura do paralítico ou na fuga para o Egito, que parece não bater com a cronologia que Lucas apresenta. Certo. Considerando toda essa desconfiança da fonte sobre os textos, a figura de Jesus, os milagres, como ela explica que o cristianismo cresceu tanto? Quem, nessa visão, foi o grande arquiteto da doutrina? Aí a figura do apóstolo Paulo se torna central, sabe? Totalmente central nessa análise. O texto argumenta que foi Paulo, muito mais que Jesus ou os apóstolos originais lá de Jerusalém, quem realmente, digamos, divinizou Jesus e formatou a teologia cristã como a gente conhece. Interessante. Alegra-se que Paulo aboliu a necessidade de seguir a lei mosaica, os costumes judaicos para os novos cristãos que não eram judeus. E a fonte diz que isso ia contra o que o próprio Jesus fazia e o que apóstolos como Pedro faziam.
Quer dizer, uma ruptura com as raízes judaicas. Exatamente. Essa versão do cristianismo de Paulo, mais universal, menos presa às raízes judaicas, é que teria ganhado. Teria prevalecido sobre outras formas, como a dos chamados cristãos judaizantes, grupos como os ebionitas, nazarenos, que ainda mantinham práticas judaicas. Então a fonte levanta essa questão. Quem realmente escreveu a doutrina que chegou até nós? Então, a expansão do cristianismo por essa ótica não teria sido um milagre divino, mas teria causas mais pé no chão. Isso, exatamente. A fonte atribui o crescimento inicial a fatores bem humanos, sociais. O apelo a populações que sofriam muito no Império Romano, os pobres, os oprimidos. A dinâmica do martírio que a fonte interpreta de forma complexa, podendo envolver até vaidade, busca por recompensa no céu ou pressão social do grupo. E a partilha de bens também. Também, a prática da partilha de bens nas primeiras comunidades, claro, atraía quem tinha menos. Então, são apresentadas causas naturais, sociais, para explicar esse fenômeno histórico enorme. E olhando para o longo prazo, quais foram as consequências dessa história toda, segundo a visão crítica desse texto? Bom, as consequências que a fonte aponta são profundas e, na visão dela, majoritariamente negativas. Fala em séculos de conflitos religiosos, muita violência, intolerância generalizada, o evangelho da paz virando motivo de guerra, né? Pesado. Critica também o poder enorme que o clero acumulou, cita especificamente o papado, ordens religiosas como os jesuítas, acusando de às vezes agirem de forma tirânica, e argumenta que a ascensão desse cristianismo mais dogmático acabou, em certos períodos, suprimindo a razão, o pensamento livre, até o avanço científico, e que a moralidade, a ética, acabou sendo trocada por obediência a dogmas e rituais. Certo. Então, só para a gente amarrar o argumento central que essa fonte constrói. Ela começa desconfiando da clareza, da autenticidade das escrituras, aí questiona aspectos da divindade, dos métodos de Jesus, atribui a Paulo um papel chave na formatação da religião e, no fim, pinta um quadro histórico de consequências mais negativas do que positivas dessa fé. É isso. É uma boa síntese. Sim, da perspectiva apresentada nesse material específico que a gente analisou. É super importante repetir. Nossa conversa aqui foi para explorar esses argumentos da fonte. A gente não está endossando nem refutando nada, tá? Só tentando entender e apresentar o raciocínio dessa análise crítica. Perfeito. E para fechar, fica uma reflexão, talvez inspirada pela própria fonte. Se a gente aceita, mesmo que só para pensar, essa análise que meio que desconstrói as bases de uma fé e reinterpreta o impacto histórico dela, o que isso diz sobre a importância da gente olhar criticamente para qualquer narrativa que funda alguma coisa? Uma cultura, uma sociedade? Qual o papel desse exame atento para a gente entender as forças que moldam o nosso mundo, ontem e hoje? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.